Olá a todos! Hoje o nosso videocast está com um cenário diferente. Como vocês podem ver, estamos aqui em Lisboa, à margem do Rio Tejo. E ao meu lado, quem está é Gesseli Vivan, que é a minha consultora da Em Portugal Consultoria e minha amiga que me ajudou bastante a internacionalizar a minha carreira. Neste momento, eu venho a Portugal para poder fazer a inscrição na Ordem dos Médicos, ou seja, realmente ser reconhecido e ter a documentação que me atesta não somente a validação do diploma, mas também a autonomia do exercício da medicina. E isso só foi possível graças à perspicácia e também à competência da Gesseli e de toda a sua equipe. Então fica aqui, antes de mais nada, meu agradecimento à Em Portugal Consultoria e a toda a sua equipe por este belo trabalho. E gostaria então que Gesseli se apresentasse a todos que nos assistem, porque certamente esses que nos assistem terão curiosidades de como internacionalizar a carreira e de como fazer, como eu fiz, o reconhecimento da medicina e da autonomia do exercício da profissão aqui em Lisboa, em Portugal. Muito bem. Como a gente está falando com o Brasil, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, de quem eu fui no Brasil, né? Porque aqui eu já estou há bastante tempo. Eu fui professora universitária de 2 universidades no Brasil, da URGS e da UX. Eu sou gaúcha, então durante 15, 20 anos aí, o que é muito tempo, eu andei pela academia. Quando eu vim morar em Portugal, uma das coisas que foi rapidamente, onde eu me adaptei muito rapidamente de novo, foi na academia, porque era algo que eu conhecia muito bem. E comecei a fazer os reconhecimentos, coisa que faço então há 10 anos já. E aí já temos aí um portfólio de mais de 400 profissionais que a gente conseguiu ajudar. Essa era uma pergunta que eu teria. Você tem ideia de quantos profissionais você já internacionalizou em terras lusitanas? Mais de 400 já. 400 eu contei o ano passado. Que bacana. E aí eu conto sempre quando eu registro na ordem, né? Sim. Então, fora aqueles que estão no processo de reconhecimento. E nesse momento, então, Gesseli, que você optou por fazer essa atuação, como foi que você obteve todo esse know-how que você tem do conhecimento do processo português, que é um processo muito sério e extremamente burocrático, e pois os portugueses são super rigorosos com o reconhecimento acadêmico? Olha, eu sou de uma família de juristas, né? Então, embora eu não seja advogada de formação, discutir legislação para mim sempre foi uma coisa do dia a dia. Fazia parte das discussões dos almoços de família? Dos almoços de família, bem isso aí. Tanto é que eu comecei o direito aqui, já parei umas quantas vezes, porque eu não percebo ganhos. Eu tenho advogados na minha equipe, né? Sim. Então, quando eu preciso de advogados, eu aciono. Mas para o nosso cliente acaba sendo melhor eu não ser advogada, porque o meu pensamento é um pensamento de conciliação e não de litígio. Ah, perfeito, olha só, importante. Sim, porque o advogado trabalha com litígio, né? Se está tudo bem, o que ele vai fazer? Está tudo certo, não tem nada para fazer. Então, eu acabo muitas vezes conseguindo contornar situações que eu vejo que os outros advogados entrariam em litígio. Olha que bacana. E aí a primeira coisa que ele vai dizer é, precisamos judicializar. E eu digo, vamos tentar sem judicializar. A primeira coisa que eu faço. E geralmente você obtém esse sucesso sem a judicialização. Nunca precisei, para te ter uma ideia, nesses 10 anos, eu nunca judicializei um processo. Eu quase cheguei lá. Mas na negociação a gente conseguiu resolver. Então, não é com universidade, não tem a ver com medicina, isso aconteceu com medicina dentária. Ok. Mas ainda assim, nunca precisei chegar ao extremo de judicializar um processo. E os profissionais que você atende na Em Portugal Consultoria são médicos, em sua maioria, porque você acabou de falar sobre a medicina dentária. Seria importante até a gente trazer ao público quem são os possíveis candidatos a internacionalizar a carreira aqui em Portugal. Na verdade, todo mundo pode internacionalizar. Eu optei pela área da saúde e aí trabalho com medicina dentária, medicina veterinária, um pouco menos com enfermagem, trabalho com farmácia também, mas por que eu optei por isso? Porque a internacionalização via Portugal abre espaço para mais de 30 países para estas áreas. Mas se eu sou um administrador, ou uma outra área, mesmo um advogado, ele tem limitação geográfica. E um médico, por exemplo, que reconhece aqui, depois de 2 anos ou 3, dependendo do país,
ele tem livre trânsito para atuar em mais de 30 países. Então nós estamos falando de uma internacionalização que não é para um país, é para uma comunidade, praticamente a Europa inteira. Na verdade são os países da União Europeia e do espaço Schengen. Do então espaço acabam Schengen ficando todos. 32 países. Então, 32 países. Então, acabo de receber a informação de que eu tenho essa com essa opção, abertura toda. essa abertura para 32 países. Olha só, Brasil, será que vocês me seguram aí? Vamos ver, acredito que sim, por bastante tempo. Mas não há uma necessidade de internacionalizar e se mudar. Não é isso, Gesseli? A maioria dos seus clientes se mudam ou a maioria fica no seu país de origem, no Brasil, por exemplo? É engraçado, assim, a maior parte dos meus clientes que são da consultoria, porque eu tenho produtos diferentes, né? Então eu tenho mentoria e eu tenho consultoria. Quando se trata da consultoria, que é o processo que eu faço, como eu fiz para ti, são processos que eu faço para profissionais que estão, digamos que assim, tem um nível de aprimoramento, de estudo e de carreira muito mais sólida no Brasil. Certo. Então, profissionais nesse perfil vão utilizar a internacionalização para agregar valor. Ok. Então, queres vir fazer uma apresentação num congresso, ou queres fazer procedimentos aqui eventualmente, ou queres atuar de lá aqui, ou quer valorizar na própria faculdade, de repente que tu és professor e tu quer ganhar um degrau a mais. É que às vezes, quando um profissional chega muito alto, ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele é livre docente, ele não tem mais como se destacar. Certo. E a internacionalização é um outro degrau. Muito bom. Então nós estamos falando de um aprimoramento curricular, de um aprimoramento acadêmico e certamente algo que traz mercadológico e traz certamente uma valorização do profissional, porque claro, você ser reconhecido em 32 países possivelmente é muito mais de forma ampla o seu conhecimento difundido, como você bem disse, nos congressos e em eventos e participações. E hoje a carreira médica, que é com a qual eu posso me referir, não se limita apenas ao atendimento clínico, mas nós temos gestão, nós temos a parte das conferências, nós temos as pesquisas, os médicos que são da área científica de grandes laboratórios, que são sediados aqui na Europa ou em outros países, mas que precisam de médicos a trabalhar dentro de diversos países. Então essa é uma abertura e uma possibilidade que essa internacionalização de carreira também permite, né? E eu estava comentando antes que eu tenho diferenças de perfis, né? Sim. O cliente da consultoria tem esse perfil, que eu estou falando de um profissional altamente qualificado e que ele usa, então, a internacionalização para aumentar a sua qualificação. Certo. E para se diferenciar no mercado brasileiro. Ok. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho alguns clientes que já fizeram esses depoimentos. Tem o Dr. Luiz, não sei se tu já viu um vídeo dele. Já vi, sim. O Dr. Luiz, que quando ele começou a divulgar, assim, os pacientes começaram a reconhecer, e os próprios pares dele, que eram os professores e tal, tipo, tem sempre aquele salto alto, né, do cara que está uns degraus acima. Faz parte. Todas as profissões têm. Sim. E ele disse que esses profissionais passaram a ser pacientes dele. E foi a partir do fato de ele começar a divulgar que agora ele era um médico internacional, habilitado e tal. Então, veio de fora, não era nenhuma coisa que ele esperava que acontecesse assim, mas aconteceu. Então, você entendeu agora o porquê que internacionalizar a carreira é algo que pode fazer mudar bastante o ponto de vista dos outros sobre você e até mesmo te dar essa autoconfiança profissional. Mais bagagem. Mais bagagem. E como a gente fala de um reconhecimento que pode ser estendida a 32 países, como a Gesseli bem explicou, é interessante nós ressaltarmos a seriedade e a complexidade do processo. É um processo complexo, mas ele pode ser facilitado quando você é bem orientado. E por esse motivo nós buscamos em Portugal consultoria para fazer esta validação conosco. E aí, Gesseli, você poderia explicar os passos, essa complexidade do processo, essa seriedade que o processo tem por ser complexo? Sim. Não seria um processo sério se ele não fosse complexo, uma vez que requer uma avaliação minuciosa, não somente de sua formação no Brasil, como depois do seu conhecimento prático como médico aqui em avaliações práticas, avaliações também de apresentação de monografia. Então a Gesseli vai passar para a gente esse apanhado. Vamos falar da primeira etapa. É preciso prova de língua? Não mais. Anteriormente era necessário.
no ano que passou, tanto é que mudaram muitas coisas a partir disso. Então a gente tem uma legislação que é a mesma desde 2018. Essa mudança de legislação que ocorreu em 2018, ela vinha de uma legislação de 2005. Certo. Então, na verdade, o processo, de uma maneira geral, era de 1983 ainda. E só foi mudado, de fato, em 2018. Quando ele mudou em 2018, de lá para cá a gente não teve mudanças substanciais no processo. A gente teve na forma, tá? Não no conteúdo, mas na forma. Então, o que acontece? Quando primeiro momento, a gente tinha necessidade de fazer, sim, uma prova de português para quem não tinha feito formação em país de língua portuguesa. Certo. Só que eles se deram conta, e bem, de que se alguém faz uma prova de 120 questões de entendimento de português... E é aprovado? Óbvio que ele sabe português, né? Sim, certamente. Mas, então, acabou acontecendo que eles abriram mão. Então, as universidades, que são as escolas médicas todas juntas que fazem esse processo, abriram mão, então, da prova de português. Isso gerou uma mudança no contexto todo, porque nós tínhamos uma candidatura que era mais cedo por causa da prova de português que acontecia em novembro, certo, e a prova prática que começava em janeiro. Quando tiraram a prova de português, todo o processo se adiantou. Então, diferente da época que tu fizeste, sim, que a primeira prova foi janeiro, certo, agora é novembro. Agora é novembro. Essa primeira prova que eu fiz seria, então, a minha segunda etapa da época, que eu fui excluído da necessidade de fazer a prova de português, porque, compreendo, fui formado em português, né, no Brasil, e em seguida eu fiz a prova, que era a segunda etapa, que agora é a primeira para todo mundo. Eu só vou voltar um pouquinho para dar um raciocínio lógico para quem está ouvindo, que assim, eu costumo dividir esse processo em 4 etapas. Certo. Antes eu dividia em 5, agora eu divido em 4. A primeira delas é uma etapa documental e ela é extremamente importante. A que antecede essas avaliações. Que antecede as avaliações, porque a gente tem que escolher a universidade certa. E a universidade certa quer dizer compatibilidade de conteúdo, compatibilidade das fases seguintes, se tem a ver com o objetivo do profissional. Então, a universidade certa aqui em Portugal, aonde será submetido o currículo do médico para a sua validação profissional. E não é só uma questão de eu posso fazer a prova. Certo. Eu posso fazer a prova, mas eventualmente nas fases seguintes tu vai ter mais dificuldade em função do perfil da universidade que tu escolheu. Perfeito. Então isso tudo a gente tem que pesar nesta fase. E claro, encaminhar a documentação adequada dentro do que a universidade solicita. Aí depois é que a gente começa então com as fases efetivas de conhecimento. A primeira prova, sim, que é essa prova que agora está acontecendo em novembro. Que é de múltipla escolha, não é? Múltipla escolha, 120 questões, grande desafio, se te lembra, exatamente, né? Tempo. O tempo é o grande desafio. Não, conhecimento sempre, né? Conhecimento, e o interessante é que o conhecimento é uma prova que de fato avalia, porque ela cobra várias áreas da medicina. Nós temos epidemiologia, básica, né? Saúde mundial, então diretrizes e guidelines da Organização Mundial de Saúde. Nós temos nefrologia, hematologia, oncologia, ginecologia, cirurgia, clínica médica. Exatamente. Então nós vamos ter toda esta avaliação clínica. Não é uma prova de área básica, é uma prova de área clínica, mas com todos os enunciados, com casos clínicos bem rebuscados. Então há uma necessidade de uma interpretação do caso para que a resposta seja feita. Não é uma resposta de sim ou não, ou qual é a resposta. 5 questões, né? Exatamente. Então são 4 alternativas, né? Sim. 5 alternativas. 5 com a melhor resposta. Com a melhor resposta. Então, você precisa estar atento a este conhecimento geral. Então, qual é o melhor momento para que a gente possa estar fazendo a prova? Existe uma recomendação que você dá para aquele profissional que está se formando neste momento, ou um profissional que já está no mercado há mais tempo, ou não existe essa orientação? Eu diria que depende. Sim. Depende do quê? Depende do projeto de cada um. Porque pense bem, se eu tenho um profissional jovem que está terminando a faculdade, que está vendo a quantidade enorme de médicos que vai surgir no Brasil, e ele quer fazer especialidade, coisa que às vezes é difícil a gente ter alternativa no Brasil. Residências, né? Nesse caso eu diria,
termina a faculdade, já antes de se formar, já começa a arrumar a documentação para fazer a prova aqui e fazer no mesmo ano as duas. A prova de reconhecimento, no mesmo ano não pode, né? Mas no ano seguinte, faz num ano a prova de reconhecimento e no ano seguinte já faz o ingresso na especialidade. Perfeito. Aqui no internato. No internato. Isso. É que então, no Brasil o internato ele é ainda uma etapa o finalzinho da medicina, 2 né? anos do final da faculdade, o quinto e o sexto ano. Aqui o internato já seria pós-formado são as especialidades nas especialidades. Aí seria a residência equivalente. A residência equivalente. E então a primeira etapa hoje é a documental, a segunda etapa passa a ser a prova de múltipla escolha objetiva de todas as áreas da medicina. E a aprovação requer quantos por cento da nota? Sempre 50%. 50%. Então com 50%. Agora, vamos fazer uma ressalva aqui. Sim. Quem vai ir para uma prova, quem tiver o objetivo de fazer uma especialidade médica em Portugal já não pode contar com 50%. Ah, é? Não, porque 20% da nota do reconhecimento vai pesar no ingresso na especialidade médica. Ah, isso é uma coisa importante para a gente falar mais à frente sobre essa questão das pontuações e da residência. E aí 50% de acertos naquela prova, que é uma prova nacional, aplicada em diversas universidades, mas a prova é única. Simultânea. É simultânea. São as escolas médicas, certo. mas as escolas médicas públicas. Porque agora nós temos faculdades médicas privadas em Portugal. Igual no Brasil já há algum tempo. Mas não tínhamos até 2 anos atrás, não tínhamos nenhuma. Ah, é mesmo? Olha, isso é uma informação nova para mim. Mas hoje temos. Então, hoje temos aí são as faculdades, as universidades 2. geralmente é Coimbra, Porto e Lisboa. Não, na verdade nós temos 7, né? Certo. 7 universidades, temos Porto, Coimbra, Lisboa, Algarve, aqui em Lisboa nós temos 2, então são 7 universidades onde a gente pode candidatar fazer essa candidatura. E essa escolha de qual vai ser a universidade vai depender então da análise curricular prévia deste candidato, que é o que vocês fazem. E dos objetivos dele. E dos objetivos seguintes. Se eu tenho um profissional que está com tempo, por exemplo, e ele não está com urgência, e ele tem, vamos imaginar, tu vai fazer a prova em janeiro e depois tu não consegue vir logo. Sim. Então, porque não consegue sair, porque é difícil de compor a agenda para fazer 3 saídas no mesmo ano. Certo. O que a gente vai fazer? Vai escolher uma universidade que a gente tem mais negociação para afastar os prazos. O contrário também acontece. Se eu tenho um profissional que quer fazer o PNA, que é o Programa Nacional de Acesso às Especialidades, eu vou ter que escolher uma universidade que, além de ter um tipo de avaliação que vai pontuar melhor no PNA, eu tenha mais negociação para adiantar o processo. Para vocês verem então como é complexo e requer esse conhecimento de toda essa gestão, não somente burocrática, como avaliativa de cada uma das universidades e do perfil do candidato. Porque veja, se eu eventualmente, vamos imaginar que a gente não faz essa escolha, eu vejo acontecer sempre, não com os meus clientes, graças a Deus, mas eu vejo acontecer. Se eu tenho um cliente que quer fazer o PNA e ele atrasar 1 semana, ou 2 semanas, porque a universidade não teve flexibilidade, o que vai acontecer? Ele perde a candidatura no PNA e aí ele perde um ano inteiro. Um ano inteiro, aí tem que submeter a nova inscrição à frente. O problema não é o submeter, porque ele vai ter que submeter igual. Certo. O problema é que ele vai passar um ano sem poder trabalhar, porque ele ainda não é médico aqui. Exatamente. Ele é médico, mas ele não tem o ano comum, ele não tem, se é um médico jovem, né, que não tem ainda tempo para autonomia. Ele fica sem a possibilidade de trabalhar, ele vai ficar um ano inteiro estudando só, aí quem é que sustenta, quem é que faz, quando o cara sai da medicina, ele diz assim, agora tem que trabalhar, né? E existem as condições também de visto, não é? Porque para estar fora, tem uma série uma série de questões burocráticas que tem que ser bem atento, porque eu me lembro bem, na sua primeira conversa comigo, uma das primeiras perguntas é se eu tinha pretensão de me mudar imediatamente para Portugal e se eu iria fazer isto para eu tomar muito cuidado, porque sem o reconhecimento prévio ou estando em Portugal de forma não regular, eu poderia correr sérios riscos de jamais conseguir ser aprovado. Né?
E também tem uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, é que assim, principalmente um médico jovem, como a gente estava falando, que não tem experiência. Que não foi ainda. meu caso, né? Porque já não estou mais tão jovem assim. Mas jovem recém-formado. Sim, perfeito. Nesse sentido. Se é um médico recém-formado, então vou usar outro termo, médico recém-formado, e ele tiver o objetivo de vir para cá, pode até não ter o objetivo de trabalhar em Portugal. Ele pode fazer aqui porque ele quer morar na França, na Irlanda, na Inglaterra não mais, mas em qualquer outro país da União Europeia. O que vai acontecer? Se ele não tiver nacionalidade, é um outro desafio ainda, porque a gente tem que começar mais cedo para que a gente possa preparar qual é a modalidade de visto que ele vai ter na hora que ele tiver o PNA. Perfeito. Então veja, tudo tem encaixe, a gente tem que ir resolvendo isso, porque senão depois chega lá na frente e ele diz assim, tá, e agora? Faz o quê, né? Perfeito. E isso tudo em Portugal Consultoria faz esse trabalho junto do candidato. É por isso que eu digo assim, a gente não faz reconhecimento. O que a gente faz é internacionalização. Perfeito. Eu estou olhando para o contexto, eu estou olhando para o objetivo do médico e para o objetivo do médico é que eu vou trabalhar. Essa sua fala é fundamental, porque eu acho que muitos que estão nos ouvindo podem até pensar, eu vou fazer isso por minha conta, vou ligar para a faculdade, vou ler o edital e tentar fazer. Primeiramente, compreender um edital já é super difícil. Nós médicos temos uma dificuldade imensa desses entendimentos e as questões vocabulárias também associadas a um português lusitano nos deixam com algumas dúvidas. Então, eu não recomendo que ninguém tente fazer isso, mas se fizer, veja, você pode estar somente dando acesso ou tentando acesso a um reconhecimento e não a uma internacionalização de sua carreira, porque a internacionalização, como a gente pode observar e ouvir aqui das palavras de Gesseli, é algo muito mais complexo, que inclui desde conhecimento de direito internacional, de geopolítica, como também de análise curricular e de seu projeto de vida internacional. Acho que essa eu acho que é a grande colocação, que é um projeto de vida, né? E um projeto de vida não quer dizer mudar de país, mas quer dizer, você tá... Quando eu ao menos olho para a internacionalização assim, para todos os meus clientes eu devo ter dito para ti isso num determinado momento, que eu digo, você tem que estar pronto. O cavalo passa encilhado... Eu sou gaúcha, né? O cavalo passa encilhado, é isso aí. Não deu, não está pronto para montaria, o cavalo passou. Eu tenho uma situação que eu já te contei sobre ela, perfeito, né? Contou. Então veja, assim, às vezes aparecem excelentes oportunidades. Se o profissional não está disponível, se ele não está com tudo para aproveitar a oportunidade, ele vai perder. E uma coisa interessante é que a Gesseli, ela não somente faz essa internacionalização baseada nessas análises todas, como ela também recebe propostas interessantes de contratação de médicos para oportunidade de médicos atuarem, até médicos que ainda nem autonomia profissional alcançaram, algumas exceções são abertas por alguns serviços de saúde e esses serviços, sabendo do trabalho da Em Portugal Consultoria, direciona para que ela possa buscar esses profissionais. Então, diversas oportunidades de trabalho já a mim chegaram por intermédio de Gesseli, como chegaram para outros clientes dela da mesma forma. E isso então traz com que a gente possa refletir acerca de o que nós estamos buscando para o momento. Pode ser algo que mude ao longo desse processo, porque oportunidades muito melhores podem nesse tempo surgir. Agora a gente está com oportunidades na Itália, né? Por exemplo, pois é. É um momento. Então, mas... se querem ir para a Itália, olha só, que nós aí que estamos falando de um país como o Brasil, que tem inúmeros descendentes italianos, muitos colegas já têm inclusive geral, passaporte italiano, uma facilidade muito maior de se mudar e poder ser médico. Porque eu digo que eu, até antes da internacionalização de carreira, só podia ser médico no Brasil, e se eu me mudasse do Brasil, o que eu ia poder trabalhar? Além de médico no Brasil, posso ser Uber, porque a única coisa que eu sei fazer também tão bem quanto ser médico é dirigir. Então eu posso dirigir em qualquer lugar do mundo, mas de todo modo... Sabe que muitos médicos vêm para cá e vêm meio que para fazer apoentadoria, assim, não... Tive alguns professores que fizeram esta questão de opção de aposentadoria. E aí tu sabes que eu digo para eles assim, façam o reconhecimento mesmo que não queira atuar. Porque a medicina é quase uma identidade. É verdade. Não é a mesma coisa que, sei lá, o cara é advogado e ele diz, não, agora eu quero ser empreendedor, quero ser qualquer outra coisa, não quero mais trabalhar com a área.
O médico não tem muito isso, né? Ele meio que aprende a ser médico o tempo todo. É 24 horas, isso é verdade. Eu sempre falo que o paciente pode me ligar a qualquer hora, 24 horas eu posso exercer a medicina, de algum modo, orientando, prescrevendo, direcionando. Então, indiferentemente de um piloto de avião, que ele só vai ser piloto quando ele estiver dentro do avião, que ele não pode fazer um voo quando ele não está dentro do seu espaço. Né? E aí eu costumo dizer para que eles façam do mesmo jeito, porque pensa bem, você foi de repente 40, 50 anos da tua vida, tu dedicou para a medicina. Então, tá meio que misturado com a tua identidade o ser médico. Sim, sim. Logo no começo, é aquele alívio, né? Parou os plantões, parou essa história de, sei lá, o médico que está muito envolvido com a carreira, assim. E aí disse, não, me aposentei e agora vou dar um tempo. No segundo ano ele começa a enlouquecer a patroa, né? Porque ele já não tem mais quem ele é. Exatamente. Então eu acho que é importante o médico sempre fazer, mesmo que ele não queira mais atuar, mas principalmente para que ele não perca de vista quem ele é. Perfeito. E é interessante, imagina, você viaja, você mora, se muda e aí você quer prescrever um antibiótico por uma amigdalite de um filho, de um neto ou a si mesmo. Não pode. Então, tendo essa internacionalização, você tem essa opção de prescrição e você consegue, então, exercer o seu conhecimento. Você não fica limitado. Porque a pior das coisas é você saber exercer a profissão, mas não poder fazê-la plenamente. E depois dessa etapa, então, inicial de documentação, passamos para a segunda, que são as questões de múltipla escolha. Aí vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é a prova prática. Que é a que eu mais gostei de fazer. Adorei. Sabe que às vezes no Brasil o pessoal diz que tem um pouco de xenofobia. Eu não tenho um dos meus clientes que tenha dito que sofreu. Nunca sofri nada disso também aqui. Então, assim, às vezes eu acho que tem gente que é mais sensível, de repente. Não sei, porque o português ele é objetivo. Nem o brasileiro é super prolixo. E aí quando o brasileiro ele vem aqui com aquela prolixidade toda, e o português ele vai incisivamente, cirurgicamente dar uma resposta, e aí pode parecer que está sendo grosso, mas na verdade ele está sendo simplesmente literal. O jeito que ele é o jeito dele, e são extremamente educados, extremamente corteses. Eu só tenho a elogiar a todo o tempo. E na Faculdade do Porto, na Universidade de Medicina do Porto, onde foi a minha candidatura colocada para o reconhecimento e onde eu fiz todo o processo e a prova prática, fui super bem tratado e acolhido pela professora, a doutora que me avaliou. Então, essa prova prática é um caso clínico, né? Tu vai saber melhor do que eu, se quiseres falar sobre como ela posso falar. Então, ela é um pouco diferente de universidade para universidade. Aí a gente já começa a ter as diferenças de instituições. Vai desde o modelo, do modelo da anamnese, de como é que elas interpretam o caso clínico, se a prova é feita num dia, se a prova é feita em 2 dias. Então, aqui, até a primeira prova, tudo é muito parecido. A primeira prova é igual para todo mundo. A partir daqui a gente diferencia. E diferencia também até na mesma faculdade, não é? Porque o paciente que você vai ser submetido à avaliação pode ser diferente do seu colega. Por exemplo, no mesmo dia que eu fiz a prova, tínhamos 2. Então era eu e mais uma outra colega, e cada um com o seu paciente, com casos e diagnósticos diferentes. E a prova foi basicamente chegar ao hospital, ser recebido pela professora, que é uma professora de medicina interna, levado a uma paciente que estava com um diagnóstico recém-dado pela equipe médica. A paciente não sabia do diagnóstico, tampouco eu, e aí o contato inicial é fazer toda a anamnese semiológica, então é anamnese, exame físico e a descrição de tudo isso, de forma bem acadêmica, como aprendemos na semiologia no Brasil, e assim, em sequência, entregar a parte escrita desta anamnese do exame físico para a professora, e aí você vai junto dela, sentar à mesa e discutir o caso. Aí você faz a leitura e ela começa, então, a partir de agora, deste exame físico, desta anamnese, o que você pensa de hipóteses diagnósticas. E aí, então, no meu caso, era uma pneumonia, e aí, uma pneumonia complexa, aí comunitária. Aí nós pegamos o caso, eu dei as suspeitas, então são várias hipóteses diagnósticas. Aí ela fala, para esta hipótese, qual o exame que eu pediria? Aí eu falava, eu precisaria no momento de um raio-x de tórax, uma radiografia simples de tórax. Aí ela tira a radiografia simples de tórax e te entrega. Aí ela pede, agora olhe aqui a radiografia, interprete, diga o que você está vendo.
E aí vai sendo uma conversa de colega para colega. Não me senti sendo avaliado por um professor que estava ali para fazer pegadinhas e querer pegar coisas complexas. Não, foi uma prova direcionada a uma discussão clínica de um colega com outro colega a fazer a história da paciente e tentar elucidar o quadro. E depois uma gasometria, depois a tomografia, depois a confirmação por um aspirado broncoalveolar. Então isso tudo foi uma discussão na mesa com a professora, que levou todo esse processo de avaliação prática, 1 hora de conversa com a paciente, mais 1 hora de tempo para sentar a uma escrivaninha e fazer a anamnese toda passada a limpo, e depois mais uma hora de discussão com a professora, que no fim quis tirar uma foto ainda comigo. Por isso que eu digo que nós não temos ali realmente uma discriminação, e o bem-vindo, que tomara que você queira se mudar e trabalhar aqui no Porto, quem sabe teremos a oportunidade de trabalhar juntos. Então foi muito gostoso de ouvir isso. E essa fase aí da prova, por exemplo, né, essas colocações todas que tu fizeste, por exemplo, essa é uma particularidade do Porto. Ah, sim. Agora, se eu vou fazer Lisboa já é 2 dias. Se eu vou fazer a Nova, também tem as particularidades. Se eu vou fazer Coimbra, também tem as particularidades dela. Então, cada universidade tem questões assim um pouco diferentes uma da outra, sabe? Perfeito. E a gente sempre precisa estar cuidando disso. E aí, passamos cada prova eliminatória, né? Certo. Então, passamos essa segunda prova, vamos para a terceira, que agora parece que esse ano, não saiu a definição ainda, porque eles estão fazendo uma consulta, mas vão tirar Tu não fizeste esse, mas nós tínhamos a opção de fazer ou monografia, ou uma monografia, uma dissertação, ou o currículo médico. Sim. O currículo médico vai ser retirado. Olha, então vai ser obrigatória a apresentação de dissertação. Uma monografia. Monografia. Essa é a expectativa que a gente tem, porque eles não querem mais que o médico apresente currículo. Certo. O ano passado, eles já haviam definido uma redução de nota para quem apresentasse currículo. O currículo, ok. Aí o médico ficava condicionado a ganhar no máximo um 12. Olha só. Isso se ele fosse médico, vale 20, doutor e não sei o que, vale 20. Ele precisa 10 para passar e ele poderia chegar a 12 se ele tivesse um background muito grande. Entendido. Mas tivesse optado por apresentar currículo. Certo. Porque a monografia tinha suas notas individuais. Nós estamos falando de academia. A academia gosta de trabalho acadêmico. Muito. E há um estímulo muito grande, particularmente em Portugal, para a produção científica. Certo. E currículo não produz nada de novo, né? Não, já é só reportar aquilo que já foi feito. E aí, então, eles estão olhando para esse processo no sentido de fazer com que o profissional se force a fazer uma produção científica nova. Perfeito. E é interessante trazer esse lado da produção científica, Gesseli. Acho que eu nem comentei contigo, mas quando você me pediu para poder fazer o currículo para ser enviado para a submissão à autonomia na Ordem dos Médicos, tem um modelo europeu de currículo, que equivale ao nosso currículo Lattes, mas é um currículo em modelo europeu. A partir de então, passei a receber convites da European Society of Medicine para fazer produção científica, porque pegaram minhas produções que já tinha no Brasil, as palavras-chave, minhas áreas de conhecimento, e fazem essas sugestões para contribuir com a European Society of Medicine. Olha que legal. Isso é a internacionalização da carreira de fato, como a gente acabou de dizer. E eu apresentei, foi uma monografia, e tivemos então a aprovação final. Não me lembro da tua nota, foi 19, não foi? Como? Não me lembro da tua nota, foi 19. A minha nota foi 19, exatamente. Eu me lembro A prova prática foi 19,5. Ela disse que somente meio ponto que ela tiraria, porque ela nunca deu 20 para nenhum aluno na faculdade, não seria, nem para um português não seria para mim. Mas ela falou brincando, fez isso. Então 20 é 19,5. Eu acho que eu foi não a nota tenho que ela disse que foi a máxima que ela tinha dado. Eu acho que eu não tenho ninguém que tirou 20 na prática. 20 na dissertação eu tenho. Mas 20 na prática, acho que eu não conheço ninguém. Porque o diagnóstico definitivo, não que eu tivesse que acertar o diagnóstico, porque não é isso que eles querem, é um raciocínio clínico, mas o diagnóstico foi pneumonia criptogênica. Aí ela falou, só te falei pneumonia, fiquei com 19,5. E aí estou satisfeito com 19,5. De 20, né? De 20 estava muito bem. Pois, mas aí essa fase, que é a última, a gente também tem que ter o olhar dela para várias questões, né?
O que a gente, por exemplo, eu nunca recomendo aos meus profissionais que são mais, que porventura possam ter um interesse local, numa continuidade, ou que tenham, que precisem de nota no futuro, que façam currículo. Porque o currículo antes já não era bom. Depois que eles, além de tudo, começaram a fazer a limitação de nota, ficou pior ainda, né? Certo. Então, já é mais complexo. Outra coisa é que algumas universidades, depende da conjuntura toda que a gente encontrar no histórico do médico até o final, ela pode eventualmente me liberar da última etapa. Ah, perfeito. Então, também tem essa possibilidade. Por isso que eu digo, assim, a gente não tem receita de bolo para isso. Às vezes as pessoas dizem, mas fazer o reconhecimento é botar processo em plataforma. Bem, com certeza não. Pode acontecer de você fazer e dar tudo certo e ser maravilhoso e você ter todos os cenários positivos. Mas aí volta aquela história, só houve o reconhecimento, não houve a internacionalização, que é essa diferença que você oferece junto de sua equipe em Portugal. E tu sabes que, a gente sabe que, tu vê, a gente acompanha um profissional. Quando é que tu fez o seu processo? 22, né? 2022. A gente está em 2025. Sim. Então a gente está há 3 anos aí se envolvendo. É claro que esse não é um processo barato, a gente sabe disso. Então o que a gente fez? A gente criou uma mentoria coletiva pensando nesses médicos jovens, mais jovens, que estão saindo da faculdade. Olha que interessante para você que está se formando ou que se formou recente. Para que ele não fique desamparado do conhecimento, mas que ele possa tomar as atitudes certas, que ele possa pensar o processo e não só fazer porque o meu amigo me mandou fazer naquela faculdade porque deu tudo certo lá e pode ser inadequada para ele. Então, aí a gente criou essa mentoria, que daí, obviamente, que assim, é 1/5 do valor do que a gente cobra de um médico que vai fazer o processo, que a gente vai fazer tudo por ele, mas que ele consegue ter não só a nossa base de conhecimento, não só os conteúdos para estudar, todo o material que a gente já tem na nossa plataforma, mas ele tem também o nosso conhecimento por trás. Para dizer, olha, vamos discutir que universidade tu vai, por que tu vai olhar para essa? Qual é a característica de cada uma? O que tu tem que olhar para cada uma? E aí sim, ele vai ter condições de ter um resultado melhor, porque ele tem o conhecimento para fazer. Não somos nós que fazemos, é ele que faz, mas com a nossa orientação. Que bacana, isso é muito interessante, então fica aí, daqui a pouco o Gesseli vai passar os contatos para que possam fazer essa busca de serviços ofertados pela Em Portugal Consultoria. E uma vez então que você fala do material, cabe deixar aqui também isso bem frisado, que durante todo esse processo recebi as orientações desde o primeiro momento com links com diversos materiais de estudo, vídeos com depoimentos de colegas que passaram pelo processo, vídeos de defesa de monografia, né? Então você tem, porque são processos públicos, né? A tranquilidade. Parte essa defesa de monografia foi online, não foi presencial. Isso é uma modalidade que a pandemia propiciou em algumas universidades. Algumas ainda permanecem, mas outras não. Perfeito. Então, toda essa questão vale a pena refletirem. E depois que, então, a etapa é realizada, o reconhecimento sai. E existem mais etapas à frente que o médico pode galgar nessa internacionalização de carreira? Claro, aí nós chegamos no tempo em que é como se o médico tivesse feito a formação universitária no Brasil. Fechou 6 anos, né? 6 anos. É esse estágio que a gente chegou aqui. Perfeito. Então a gente vai ter então uma soma das 3 notas, uma média, e vai sair então a média do reconhecimento. E eu sou das que briga por nota. Tá? Por quê? Porque aqui na Europa, a lógica é o que tu faz uma vez, tu faz sempre. Se você tiver um mau desempenho, ele vai entender que você não se jogou, que chega para ter um bom desempenho. O empenho não foi suficiente, é isso? E talvez não, eu tenho certeza disso. Você pode eventualmente perder boas oportunidades porque tu não teve boas notas. Perfeito. Porque não existem concursos aqui. Concursos públicos. Não se faz concurso, você faz avaliação das notas do médico. Então, se você quer ser um professor universitário aqui em Portugal, vai se olhar a nota do seu reconhecimento. A universidade pode ser até... mas eu acho que não faz também.
A universidade vai fazer prova de título. Vai fazer o primeiro degrau é nota e o segundo degrau vão ser as provas de títulos. Mas não tem prova, como no Brasil, para concurso público. Então, se ele vai estar sempre olhando para o teu passado, tu não pode deixar uma estrada ruim. Exato. Então, porque ela pode te tirar décimos da prova valem muito a pena. Principalmente quem vai fazer o PNA. Esse mesmo aí tem que... Aí essa nota sai e o médico está reconhecido. Aí ele pode, então, depois tem mais duas outras etapas, que é o reconhecimento da especialidade, o registro na ordem, registro na ordem, exato, de autonomia. E depois o reconhecimento da especialidade. Então veja que são degraus que a gente vai subindo para internacionalizar a carreira e que vai muito além de todo o reconhecimento. E eu acho que é interessante dizer também para quem pretende fazer uma carreira local aqui na Europa, que assim, bom, a gente já sabe que, já disse, né, que o título de médico reconhecido aqui vai poder atuar em mais de 30 países. A especialidade já não é exatamente assim. Então, existem países que vão aceitar uma especialidade reconhecida num país e existem países que não vão aceitar. Certo. O curso básico da medicina vai estar aceito, o que pode eventualmente haver diferença na questão da especialidade. E uma outra questão que eu acho importante dizer é que aqui o sistema público não contrata quem não é especialista. Então, não existe contratação de médico indiferenciado, que é como se chama o médico clínico geral na Europa. Certo. Então, um médico, um profissional jovem.